que a gente tá fazendo mansplaining? Não, como é que é o nome? Não, tem que cortar sim. Eu falo, não sei o que, corta isso aqui. Tem que cortar, pelo amor de Deus. Você coloca até essa frase minha me autorizando a cortar. Tá tranquilo. Fala, galera! Batatos e batatas! É isso mesmo, o bordão que você mais gostava voltou. E o podcast que você adora também voltou. E não é o Nerdcast, eu estou falando do BatataCast. É isso mesmo, estamos de volta essa semana e vamos tratar de um assunto pesado. Um tema sério. O assunto de hoje no BatataCast é preso em nome da lei? Bom, aqui é o Bruno. Pra quem não sabe, eu sou agente local de inovação. Às vezes eu sou antissocial, mas eu sou sempre antifascista. Sou Leonardo, professor de História e Sociologia, mais uma vez aqui com vocês. Bom, gente, assim como no último episódio, nesse a gente também tem uma presença ilustríssima da nossa querida amiga Lucila. Lucila, que é advogada, ela vai nos ajudar aí a falar um pouco mais sobre esse tema. Você é advogada criminalista? Você é especialista nisso? Eu faço bastante criminal, mas mais ligado nessa área, e bastante parte de família, divórcio, pensão, guarda, visita, essas coisas. Faço bastante também. Então a gente mandou bem, porque pensão alimentícia e criminalista, cara. Sim. Mas você tá precisando de alguma coisa com relação à pensão, Léo? Não, até hoje eu tenho medo de ser pai adolescente. Eu fiquei pensando, Constan, no que o Léo falou um dia, na definição do Max Weber, né? Que fala que, o Estado se caracteriza pelo monopólio da violência, né? Então, acho que, o Estado e violência são coisas já correlacionadas, né? Não tem Estado sem violência, né? Existe um consenso entre nós, cidadãos, de que para o Estado manter a ordem, ele pode e deve usar da violência. Em algum nível, né? Em algum nível. Porque para Marx ele vai dizer que o Estado representa os interesses da classe burguesa. Mas acho que é um bom começo. Eu antes aqui, eu tava dando uma olhada no Twitter, tava olhando as notícias do Twitter, deixa eu ver aqui até. Tava as notícias em alta. Tinham 10 notícias. 4 eram sobre violência policial. Teve uma de uma senhora, né? Ela foi ajudar 2 rapazes que estavam sendo abordados pela polícia. O policial pisou no pescoço dela, colocou todo o peso sobre ela e quebrou a perna dela. Ela passou a noite na cadeia, né? E eu tava vendo, acho que era alguma postagem, algum post de alguém no Instagram, falando que no Brasil milhares de George Floyd acontecem todos os dias, né? A Angela Davis, ela coloca que o sistema prisional, ele caminha junto com o racismo. Ela até comenta assim, o que aconteceu depois do 11 de setembro nos Estados Unidos? Começou a haver um aumento do encarceramento de pessoas oriundas do Oriente Médio, praticantes da religião muçulmana, né? E na América, a gente tem um sistema de opressão, né, desde lá do período colonial ligado à escravidão, né? Não tem como negar isso. Por isso que a gente diz que o racismo aqui é estrutural, né? Então esse Estado, embora a escravidão tenha sido abolida, né, o Estado continua mantendo essa estrutura de opressão nas periferias. É interessante analisar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma violência ligada ao racismo que era legalizada, né? Era lei lá, né? Então a coisa lá é um patamar acima, entre aspas, mas apesar de que aqui eu acho que às vezes dá no mesmo, só que é um racismo extremamente velado e todo mundo finge que não existe, sabe? Às vezes por isso mesmo é até mais violento, né? Então é mais sutil, né? Você não percebe tanto assim. Mas ele existe, né? Porque se também pegar dados de encarceramento no Brasil, né? A maioria das pessoas que são presas, que são mortas no Brasil são negras, né? Falar também, o que você falou antes, no começo, quando a gente tava conversando, que você tem muita experiência, né, com presídios femininos, tal, que você acompanha isso de perto. Se existe também, dentro dos presídios femininos, uma relação racial, uma maioria étnica, alguma coisa assim. Os padrões repetem. Classe e cor. Na verdade, o contato que eu acabei tendo, assim, desses casos, de saber mesmo a vida na prática como
é mais pela família, porque por mais que a gente esqueça não, né? Por mais que muita gente esqueça, preso tem família, tem mãe, tem filho, tem um monte de gente. E são essas pessoas, geralmente mais mulheres, com quem eu acabei tendo durante esse tempo bastante troca e sabendo mais como é que funciona. Então, por exemplo, de final de semana, no que são as datas em que tem visitas nos presídios, que os familiares podem ir, os filhos, esposa. Na verdade, não é todo mundo junto ao mesmo tempo, tá, gente? É bem dividido, bem organizado. Mas, assim, em presídio masculino, lá fica fila, fica negócio, vai um monte de gente pra lá, movimenta tudo ali. Tem mais funcionário trabalhando e tudo mais. E nos presídios femininos não tem isso. Nos presídios femininos, cerca de 10 a 15% das mulheres que recebem visita, que tem procura da família. Grande parte delas já está presa por crimes que são relacionados ao crimes, às vezes, com parceiro, companheiro, marido. Muitas delas são presas por associação, por exemplo, ao tráfico. E aí elas acabam abandonadas. As mulheres ficam grávidas, presas, elas têm filho, elas estão presas, algemadas. Nossa lei de execução penal é uma das mais lindas do mundo. Mas a nossa lei prevê tudo, tem tudo lá. Possibilidade de trabalho na unidade prisional, que é a ideia da remissão de pena, que se o preso desenvolve trabalho dentro da unidade, a cada 3 dias ele ganha de remissão de pena, para também valorizar e ter bom comportamento e tudo mais. Mas assim, na prática é super difícil, na prática é muito difícil. Eu achava que era assim, nossa, né, tava atendendo lá, por que você não pede então para trabalhar? Só falta o cara rir na sua cara. Eu falei assim, não é assim que funciona, não tem trabalho para todo mundo. Não é todo mundo que pode trabalhar. Falando disso, acabei de lembrar, uma vez, um cara que foi, na verdade, uma família que indicou que era para cuidar do processo de execução, era muito tempo de pena e tal, e ele não recebia visita de ninguém. Sabe o que ele me pediu para levar? Livro. Falou, se tiver algum livro na sua casa que você não leia mais, o que mais tem aqui em casa é livro. Minha irmã fez letras, minha mãe é professora. Aí eu falei, tipo, sabe quando você pensa assim, nossa, um negócio que... Eu falei, não, nem acreditei, assim, quando ele falou. Eu peguei e mandei uns 5 livros pra lá, depois quando voltei levei mais, ele falou assim, eu queria ler. O Lula leu bastante durante o período que ele ficou preso, né? Ele falou que lia no pendrive. Leu, arrumou namorada. E quem também se formou durante o período em que estava preso foi o Malcolm X, né? Ele disse que ele começou lendo o dicionário e tal, e escrevendo as palavras, e lá que ele desenvolveu. Eu tenho colegas professores que dão aula nos presídios e tal. Eles falam assim que em termos de disciplina é incrível, assim. Que eles respeitam bastante? Bastante o professor, a autoridade e tal, mas é aquela, né, eu imagino que seja por conta, né, do ambiente de extremo autoritarismo, né. Então, existe alguma alternativa a isso, assim? O sistema prisional, ele é obsoleto, ele tá falido? Tipo, eu vejo como falido. Como falido? Porque assim, a partir do momento que você tem o dobro de pessoas que você poderia ter num espaço, não tem como o Estado não ter controle sobre isso. Você concorda? Tem muitos estudiosos que falam que você é mais ou menos o mesmo raciocínio de quando começaram dos embriões das facções que hoje são muito grandes e que foram evoluindo. Que começa como isso? Começa de uma consciência deles de que eles têm direitos, de que esses direitos não são respeitados, então eles começam a se unir para reivindicar isso. E o Estado vai perdendo cada vez mais o controle nas unidades prisionais, começa com isso, com a superlotação. Você já está num lugar lotado, já tá tudo errado. Quando tá muito lotado. Então você começa a fazer trocas ali, você começa a ceder. Tanto é que, assim, é um fato. Toda essa parte do convívio das unidades prisionais, elas são regidas e a lei delas é a lei das facções. A lei deles, que funciona lá dentro, não é a nossa lei, é a lei de lá. Então é assim, não pode bater, é a hierarquia e a organização deles. Então não vai ter briga, não vai ter confusão. Uma curiosidade, o preso, quando ele chega, existe uma espécie, não é um formulário, mas existe um questionamento assim, se ele chega e ele já cometeu algum crime que não é aceito nessa parte para viver no convívio, ele já fica separado. Estupro é um exemplo. Ou se ele tem uma briga com alguém que ele já sabe que tá lá, ele tem que ser levado para outro lado, entendeu? Então, toda essa organização, inclusive com relação às visitas, e as mulheres, elas relatam
que elas são extremamente bem tratadas. E é isso que eu penso, assim, porque a gente passa, o Estado passa uma mensagem. Eu vejo isso como passar uma mensagem para a sociedade. Prender uma pessoa, quando o caso fica midiático, prender uma pessoa é passar uma mensagem. Olha, tal pessoa fez tal coisa e ela está pagando aqui, tá vendo? O direito penal tem um pouco essa faceta, vamos dizer assim. O que acontece? Essas mulheres, por exemplo, que geralmente são pessoas mais simples, elas têm contato com essa parte do Estado, que é a pessoa que maltrata ela ali. Não sei se eu tô fugindo do assunto, mas é uma questão. Ela vai, por exemplo, Pode ir embora, relaxa. Ela vai ali final de semana e tudo mais. Quem é que ela relata que trata ela mal? Porque ela não é criminosa. Mas por quem que ela é maltratada? Ela é maltratada pela pessoa que está ali representando o Estado, que é o agente. É a pessoa que vai ali fazer a revista, é a pessoa que vai fazer ela tirar a roupa e abaixar 1000 vezes no espelho, igual a gente vê na série, na TV. E quem é que trata ela bem? Quem tá lá dentro. E daí ela entra, todo mundo que segue essa tal lei aí, esse regimento interno, trata ela bem, chama ela de senhora. Mas assim, então assim, pelo que você tá falando, essas pessoas que a sociedade imagina que sejam, tipo, animais e tal, que quando fala assim, vai ter saidinha, não sai pra rua e tal, eles são extremamente capazes de respeitar um código de ética e tratar bem as mulheres, até mais do que o Estado. Então a prisão, que seria esse lugar destinado a criminosos e malfeitores, aqueles indivíduos indesejáveis para a sociedade. Quais são a maior parte dos crimes? Que esses caras estão presos por quê? A maior parte dos crimes que a gente tem no Brasil, que a gente prende no Brasil, é tráfico, em primeiro lugar, tráfico de drogas, roubo, furto. Até homicídio fica depois disso. Eu vi uma informação, desculpa te interromper, que de 1990 para cá, aumentou em 900% a população contrária. Sabe o que eu lembrei, quando eu tava pensando nisso também hoje à tarde? Vocês lembram do começo do filme do Tropa de Elite? Que tem aquele cara que faz, é como se ele fosse o Freixo, que é o deputado sei lá o quê, deputado Fraga. Ele começa o filme... Começo do 2, né? O começo do 2. Vocês lembram do começo do filme? Ele começa o filme falando disso. Ele começa o filme fazendo uma previsão, assim, do tanto que tá aumentando, e aí ele pega e, tipo, até que toca o telefone dele, ele é chamado pra ajudar numa rebelião, que ele já tá assim, em tanto tempo a gente vai ter mais gente presa. Eu acho legal você comentar isso, porque a prisão, ela acabou se tornando uma indústria não só do Estado, com relação aos prisioneiros e tal, mas uma indústria midiática, né? Porque a gente tem milhões de programas que são baseados em prisão, em crimes. A gente mesmo estava comentando antes do programa do Datena. Esses dias mesmo minha mãe estava vendo um outro ali da Record, que eu nem lembro o nome, cara, ridículo, mano. É um absurdo ter esse tipo de programa ainda hoje em dia. Foi o que fez a mãe desmaiar quando anunciou que a filha morreu? Eu acho que sua filha tá morta. Ou na seja... Record. Na Record, Record é o antro dos melhores lugares, desde ET Bilu até a Assembleia, passando até por a grávida Igreja de Taubaté. Até a Igreja Universal. Vocês já viram aqueles reality shows de presídio? Passa, tipo, no canal fechado, tipo, Discovery, assim. Tipo, tem uns, assim, que as pessoas são levadas à prisão. Eles, tipo, se infiltram. Eles colocam uma pessoa normal, tipo, eu e você. E você vai passar uma temporada na prisão. Às vezes tem você tem um filho, assim, que é, tipo, folgado, não se comporta bem. Aí esse filho vai ficar uma semana no reformatório, e tudo isso filmado, tipo um reality show. Tem um programa do Falso Condenado, que pega uma pessoa normal pra viver essa experiência, né? Tipo, uma experiência. Você tá me zoando. Não tô zoando. Tem um programa chamado na Netflix, 60 Dias Infiltrados. Os caras colocam as pessoas 60 dias na prisão. Tem na Netflix, chama 60 Dias Infiltrados, é um reality show. E tem o que você manda o seu filho pro reformatório pra ele ficar, tipo, mandar o seu lá. filho. Mandar mas, o seu mas filho esse do manda o filho, isso tem a ver com a convicção de que a violência e de que uma forma violenta de se colocar as regras vai mudar a pessoa, né? Isso, sendo que assim... Que a punição ensina, né? Exatamente. Sendo que os estudos mais recentes da psicologia mostram que a punição, na realidade, ela tem pouco valor para mudar realmente a cabeça de uma pessoa. Tanto que tem uma prisão, eu não tenho certeza, algum país europeu, cara, não lembro não tenho certeza se é Islândia, mas por ali.
Eu sei que é uma prisão, é claro que não tem como a gente imaginar isso na realidade Brasil, né? Prisão tipo uma aposentadoria mesmo, os caras estão numa ilha, mas eu sei que lá, por ter esse costume de não ser punitivo, eles reformam a maioria das pessoas. A última vez que eu vi, se eu não me engano, 70% ou 80% das pessoas que saíam de lá não cometiam crimes de novo, o que é totalmente diferente do que aquilo que acontece no Brasil, né? Que aqui a maioria que sai acaba cometendo crime na semana seguinte. O índice de reincidência no Brasil é bem alto, acho que é em torno de uns 70%, mais ou menos. Gente, Prison Break fez maior sucesso, cara. Prison Break, tem a gente querendo ser presa. Você falou que o Constant ia falar de Prison Break. Fala aí, Constant, Prison Break, você assistiu? Não, pode falar. Não, fala aí, eu não gosto mano. dessa série. Fala mal dela, então. Então, sobre o caso da trans, foi um caso que me marcou porque era um caso de tráfico, né? Mas não aquela coisa que a gente vê, assim, do super traficante, né? Era questão, assim, pouca droga, gente simples, o clássico. Ela se apresentava como mulher, seios, cabelão dela mesmo, não era peruca, cabelo grande e tal. E quando foi realizada a prisão, ela tinha nome social que ela se apresentava, mas foi levada para uma penitenciária masculina. Acredito que ela não tenha feito esqueci, gente, me fugiu o nome. Redesignação do sexo? Ou a transição, assim mesmo. Então foi levada para um presídio masculino, e aí é o que eu vejo como violência, assim, para a pessoa, que vai totalmente além do que é digno, né? Rasparam todo o cabelo dela. Ter que ficar num ambiente que é totalmente masculino, sem banheiro, então assim, tem que usar ali junto com todo mundo, e uma pessoa transgênero. E não é o pior, vamos dizer assim, não é o pior, porque ela acabou sendo absolvida, mas o que torna a situação... Eu não sei nem que palavra usar, porque assim, eu penso que a gente tem que tomar cuidado, porque se ela fosse condenada, nem sendo condenada, isso se justificaria. Então eu penso assim, é perigoso também falar assim, chegou no final, foi absurdo. Mas mesmo que não fosse, entendeu? A gente não pode ter esse tratamento assim com a pessoa, que assim, mesmo que ela tivesse, que ela não tivesse sido absolvida, a pessoa não tem que passar. Por isso eu acho que essa questão de não ter esse tratamento humano, e até no pensamento da sociedade tem com relação a essas pessoas, que não vai levar a gente a lugar nenhum. E o caso foi bem marcante, assim, para mim por isso, porque foi uma pessoa que ficou assim, arrasada mesmo, assim, com ela mesma, né, do jeito que ela ficou, e depois de 7 meses nessa situação, no fechado, que é um problema que a gente tem no Brasil também, um alto índice de presos provisórios, que são pessoas que estão esperando sair a decisão, e chegou no final, foi absolvida. Então daí chega no final, depois de toda a violência que ela foi exposta, é como se estivesse fazendo um favor. Beleza, então tudo bem, a gente não conseguiu prova suficiente, você pode ir embora. Tipo, agora, desse jeito, que eu tô sem meu emprego, sem dignidade, sem nada, pode voltar pra sua casa. Obrigada. Uma coisa que você tocou aqui que foi legal é que tem essa cultura, né, da gente não reconhecer uma pessoa que cometeu um crime, né, de alguém que tenha direitos, né? Tipo, então até tem morto. Isso, tipo, direitos humanos para humanos direitos, tá ligado? Nossa Essas coisas senhora. assim. Tipo assim, a gente Bem não acha que bolsominion. eles são tão humanos quanto tem essa cultura, né? Que são tão humanos ou merecedores dos direitos de humanos quanto a gente, né? Isso é um discurso perigoso, né? Perigosíssimo. E eu acho que é de bastante, assim, falta de inteligência. Porque se você não quer ter empatia por questões humanas, se você não é capaz desse sentimento, você deveria ser capaz desse sentimento por uma questão de inteligência. Acho eu, porque esse problema é nosso. Não adianta a gente fingir e cada vez mais lotar presídio, porque isso não resolve o problema. Eu não lembro onde foi que eu li isso uma vez, foi alguma... Não lembro. Que a pessoa que escreveu falava assim, como se aquilo fosse uma bomba virada pra gente, um canhão virado pra gente. A gente finge que não existe. A sociedade não gosta de falar no assunto. É um assunto pesado, não é um assunto que você
vai falar em qualquer lugar, enfim. E, enfim, a gente finge que não é com a gente, vai entulhando gente lá, e o negócio tá aí, à beira da explosão, e é um problema que volta pra gente. Porque a gente não tem pena de morte. As pessoas que estão lá, elas não são condenadas à morte, elas não vão morrer lá. Então, assim, de alguma forma, a sociedade tem que estar preparada para receber essas pessoas de volta. E não está. Tanto que essas pessoas não têm oportunidade de trabalho. Eu fiquei sabendo recentemente de um projeto muito legal no Rio de Janeiro, que eu não sabia, que é uma agência do AfroReg, uma agência formada por egressos para recolocar egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. Queria comentar que é uma forma simples, né, de analisar a sociedade, e eu acho que é uma forma mais fácil de se explicar para as pessoas, e que é esse maniqueísmo do bem e do mal, né? Você tem os humanos direitos, que são os que estão do lado do bem, e você tem os criminosos que estão do lado do mal. A partir do momento que você cria essa ideia fantasiosa, que está mais para um Senhor dos Anéis, é muito fácil para você explicar para o seu filho, para você passar essa ideia adiante. É muito mais fácil você passar isso para frente do que você problematizar a questão e mostrar que existem várias coisas no entorno que geram aquele tipo de situação, ou que pioram uma pessoa, ou que dificultam a reinserção de uma pessoa na sociedade. E, bom, eu não sei, agora pode até ser um devaneio meu, mas eu não sei se talvez tenha alguma relação com sermos também um país extremamente cristão e que é uma religião que fala muito sobre bem e mal. É a questão da penitência, né? Que é até o nome, né? De penitenciária. Porque a prisão é o local dos indesejáveis, né? Um depósito de gente indesejável, tá ligado? É um depósito aquilo. São os outsiders, né? Quem não se encaixou na sociedade, a sociedade joga lá pra não ter que lidar com eles. Pelo século XVIII, assim, a sociedade burguesa, ela desenvolve essas grandes instituições para disciplinar os corpos, assim, tipo a escola, o quartel e o presídio. E, tipo assim, seria um avanço, sabe? Sair daquelas penas capitais, tortura, queima na fogueira, sabe? Marca ferro, corta um membro para você cumprir uma pena, assim. Só que o que a gente tá vendo é um inchaço disso, né? O Brasil acho que tem entre 700 e 800 mil pessoas presas. Os Estados Unidos, 2 milhões, passa da casa dos 2 milhões. O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo, velho. Onde é que isso vai parar, né? E o que essas pessoas são? Essas pessoas são ou discriminadas pelo racismo ou discriminadas porque não se enquadraram no sistema capitalista, tá ligado? Isso quer dizer que eu ou você, se a gente não perder o emprego e, sei lá, cair aí abaixo da linha da pobreza e da miséria, a gente é candidato a isso. Talvez nem tanto porque a gente é branco e tal, né? Exatamente, a gente tá na América, né? Mas em outro lugar do mundo, por exemplo, se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente é latino. Lá a gente seria forte candidato, já tá dentro do sistema carcerário norte-americano, né? Basta a gente atravessar a fronteira pra estar sujeito a isso. É uma coisa distópica, tá ligado? Eu vejo dessa forma, assim, a gente tá num sistema distópico. E a gente naturalizou isso, tipo, é natural. Não dá pra ter sociedade sem ter cadeia. E até uma questão que eu coloco pra Lucila, pra vocês pensarem também assim, existe uma alternativa? Eu tava vendo no livro da Angela Davis que ela fala de justiça reparadora e justiça punitiva. Qual que é a diferença disso? E assim, só pra aproveitar esse espaço que eu tô falando assim, ela também traz uma coisa interessante. Ela fala que tem mais gente com doença mental na cadeia do que sendo tratada pelo sistema de saúde. As doenças mentais, até pouco tempo atrás, elas eram extremamente criminalizadas, né? Até tinha uma dificuldade de enxergar aquilo como uma doença mental, né? Conforme o tempo está passando, isso está se modificando aos poucos. Se for ver, algum tempo atrás, existiam manicômios, né? E aqui no Brasil nem se fala. Tem aquele Holocausto... Tem até um documentário da HBO sobre um manicômio brasileiro, Holocausto alguma coisa. E eu vi isso, é de Barbacena. Isso, de Barbacena. Foi tipo... Que eles jogavam as pessoas lá, né, mano? E aí tinha negros, homossexuais, né? Pessoas com delírios mesmo e tal. E a pesquisadora que... veio de um livro isso daí. A pesquisadora que escreveu sobre isso, ela fala que foi tipo maior que o Holocausto. O tanto de morte de pessoas que eles exterminaram nesse lugar.
E não se fala, né, na história do Brasil sobre isso. Não se fala, e olha pra você ver, o manicômio era mais uma maneira de violência do Estado para lidar com essas, para não lidar com essas pessoas que eram outsiders da sociedade, né? Sorte que agora acabou, né? Mas e aí? Acabou os manicômios, o que eles fazem? Jogam essa pessoa pra cadeia, entendeu? Eles vão ficar evitando lidar com esse problema a todo instante, até porque eles não têm estrutura para isso. Então é muito mais fácil você jogar em qualquer lugar aí sujo, escuro, do que você tratar realmente a questão, né? Mas voltando agora àquela questão ali que eu comentei da religião, só queria falar só um pouquinho sobre isso, porque se você for ver esses países europeus, eles têm muito mais costume com relação a políticas de auxílio e tratam de forma diferente os presídios também, e ao mesmo tempo eles são países que são menos religiosos, né? Não sei se isso teria uma ligação direta, mas são fatos. Mas eu acho que tem fatores sociais também aí, né? Econômicos, também. né? Tipo, desigualdade social, será que é um fator? Tipo, pergunta, não sei também. Desigualdade social eu acho que é o principal, né? Eu só tô divagando se talvez aceite a entender melhor a ideia de que o mundo é mais complexo do que bem e mal, entendeu? Essa ideia de bem e mal que você falou, Constant, eu associo muito com conto de fadas, né? Então, na educação fala que para você ensinar uma criança, né, você não pode ter algo mais complexo do que, tipo, um vilão e um mocinho. Tipo, criança até 6, 7 anos, você não pode dar muita múltipla escolha, essas coisas. Tem que ser sim e não. Então, eu acho que algumas pessoas também não passaram, né, desse nível de conto de fadas para interpretar o mundo. Tá? É mais fácil de você explicar as coisas para as pessoas, né? Não, ele tá preso porque ele é mau, eu sou um cara de mérito, né? Então, eu conquistei tudo que eu tive aqui. Esse cara é mau, ele tá pagando pelas ações dele, né? E também tem a ver também com o individualismo, né, cara? Com a noção muito forte do indivíduo, né? Acho que nos Estados Unidos o encarceramento também é tão forte, porque eles também acreditam muito nessa ideia do indivíduo como totalmente responsável pelo que acontece com ele, alguma coisa assim, tipo o mito do self-made man, assim, alguma coisa assim, sabe? É a meritocracia no seu ápice, né? Só que assim, eu acho que, então, essa questão do bem e do mal tem uma questão meio hipócrita, assim, no meio de tudo isso, que é da sociedade que não enxerga o crime dos que são iguais a eles. E quando eu falo isso, eu penso muito nos crimes de droga, porque é uma realidade que a gente vive. O cara que mora na periferia e ele vende droga, aquele cara é o traficante. O meu amigo não. Uhum. Vocês entendem mais ou menos? É como se, assim, o bem e o mal tá lá e tá lá longe. A pessoa tem gente que não tem essa visão de que é quase que uma política de prender os menos favorecidos. Tem um ponto social nisso, né? De você, sim, quem você enxerga como bem ou mal. Tipo, às vezes o cara é bandido e é rico. Você vê o bandido rico diferente do bandido pobre, né? E a gente, o meu amigo que me vende maconha é gente boa. O cara que tá na periferia vendendo é traficante. E a gente, como sociedade, ou até mesmo como Estado, o Estado cobra mais e pune mais da pessoa que tem menos, que teve menos acesso à educação, teve menos acesso a tudo. E pune menos o que teve acesso a tudo de melhor, assim, vamos dizer, e que não precisaria estar ali nessa situação. Eu acho que até a cultura mesmo, né, envolvida nisso. Tem quando você estava falando, lembrei de uma mina que canta rap, que ela tem uma parte da letra que ela fala assim que o Cazuza negro é nóia e traficante, né? Então, tipo, o cara branco que usa drogas, enfim, que é doidão, tipo, é o legal e tal. Ele é cool. É cool, tá? É artista. Tem aquele desenho Family Guy, que eles têm um episódio que o Peter, esqueci o sobrenome dele, que ele tá, tipo, sendo parado pela polícia e o policial tem um catálogo, assim, de tons de pele, tá ligado? Se é, tipo, terrorista ou não, e que a galera fez um meme, se é, tipo, traficante ou usuário, que se enquadra perfeitamente, né, cara? A categoria de criminoso tá muito ligada
a questões raciais, né? É isso, né? Tem uma sketch que eu tava assistindo, dos Trapalhões, que o Mussum, ele tá correndo no meio da rua, e a polícia para, e alguém assaltou o banco, mas não era o Mussum, né? O Mussum tava fazendo Cooper. Aí a polícia para ele e fala, parado, polícia! Aí ele olha pros policiais e fala assim, bem feito, quem mandou não estudar? E sai correndo. Continua com o Cooper. Eu não entendi. Ó, se a piada for ruim, foi dos Trapalhões, não fui eu, não. Mas assim, agora já que eu fiz a piada com o policial, seria legal falar que assim, ao mesmo tempo que o Brasil tem a polícia que mais mata, são os policiais que são mais mortos também, né? Ou seja, os policiais acabam sendo vítimas diretas dessa guerra contra o crime, dessa violência do Estado, porque é uma via de mão dupla, né? Eles são treinados para uma política de guerra em meio à sociedade, né? Que não deveria ser uma guerra, e essa guerra acaba voltando para ele, né? Toda ação tem uma reação. Então, assim como eles matam muito, eles sofrem muito e morrem muito também, né? Então é um outro lado aí que é interessante comentar. Ele é uma vítima do Estado também, que às vezes ele é um cara que também não tem uma situação financeira legal, não cresceu em um bairro legal. Quantos policiais de bairros, de favelas, de bairros mais pobres, né? E que por vezes tem que enfrentar pessoas do próprio bairro, né? Os policiais são explorados pelo Estado também, cara. Total. A serviço Eu da vi burguesia. Exato. Tipo, são pobres matando pobres pra defender os ricos, né? É isso, né? Porque, ó, se a gente fosse pensar, né? De, tipo, descriminalização das drogas, um sistema de saúde que tratasse as doenças mentais, porque boa parte dessas pessoas que estão presas, né? Elas têm doenças mentais, elas poderiam estar sendo tratadas, né? Revitalização de escolas e espaços públicos, geração de empregos e programas de distribuição de rendas, né, cara? Um estado de bem-estar social. É justamente aquilo que o neoliberalismo quer acabar, né, mano? O neoliberalismo, além de querer acabar com esse estado de bem-estar social, ainda quer investir nesse complexo industrial prisional, né? Vamos privatizar isso aí, vamos abrir espaço para as empresas privadas, porque as prisões, enquanto instituições públicas, elas são péssimas. Tanto é que lá em Rondônia o cara pegou, sei lá que doença que era, que ele estava sendo comendo vivo pelas bactérias, etc, etc, etc. Vamos sucatear tudo, né, mano? E fazer de tudo um grande negócio. E quem não se adequar vai pra cadeia. O neoliberalismo, ele, diferente da extrema-direita, que tem essa visão aí mais religiosa de bem e mal, o neoliberalismo tem muito a ver com o que o Bruninho falou. A religião deles é a meritocracia, né? Então eles explicam tudo a partir daí. Porque na cabeça deles todo mundo tem todas as ferramentas para conseguir ter sucesso, né? Mas se a pessoa não conseguiu, é porque ela não se dedicou, né? Tá muito quieto. Então, eu tô falando menos pra eu falar quando eu tiver mais bateria. Mesmo nas aldeias, assim, se você pegar, tipo, os nativos, eles têm punições, tipo, vai sentar no formigueiro, vai ser expulso da tribo, vai ter que fazer uma peregrinação pra não sei onde. Tem umas punições, lei de talhão, olho por olho, dente por dente, mas a prisão mesmo, assim, tipo, não é algo assim que sempre existiu. Você podia até ficar um tempo preso ali, tipo, na masmorra, mas você tava sendo torturado. Não era a prisão em si, mas a tortura, né? Tem outras formas de punir, além de encarcerar? Tem medidas cautelares, são medidas cautelares diversas da prisão. Ou então, depois que você tem, às vezes a pessoa é condenada e ela é condenada a realizar prestação de serviço comunitário. Tem essas coisas para crimes menos graves e considerando periculosidade do agente, considerando que essas palavras ficam na cabeça. Aí quando eu converso que eu percebo, tipo, tem umas coisas, periculosidade do agente. Mas assim, as circunstâncias e tudo mais, que a lei de execução penal que a gente tem hoje no Brasil, ela é uma das melhores do mundo. Ela é linda. Ela prevê educação no presídio, ela prevê o trabalho como forma de remissão de pena, de reinserção. Tem até, como o Constant falou que ele vai editar, olha só como que é lindo quando você vê aqui, ó, na seção do trabalho, coloca assim, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Não é bonito?
A 13ª emenda, ela aboliu a escravidão, né, proibiu a servidão involuntária nos Estados Unidos, e a partir daí, né, segundo os historiadores, você tem um processo de encarceramento em massa, porque uma das formas de você obter mão de obra e não pagar nada por isso era contratar, né, os presídios lá, a mão de obra dos presidiários, pagando pouco ou quase nada. No Brasil, a gente também vai ter a abolição da escravidão em 1888 e logo depois a proclamação da República, com uma série de leis, né, que criminalizam práticas características da cultura africana, como, por exemplo, a lei de vadiagem, onde você jogar capoeira ou praticar o candomblé eram considerados crimes. Ou, o simples fato de ser uma lei de vadiagem, uma coisa assim completamente abstrata, né? O policial podia ver ali um conjunto de negros ali fazendo nada e prendê-los e mandá-los para campos de trabalho. Ou seja, muito desse trabalho, né, que é educativo e que prevê a reinserção e tal, né, tem um pouco desse aspecto. Eu não sei no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos muitas empresas grandes já usam dessa mão de obra mais barata no lugar de usar trabalhadores livres que eles pagam mais, né, cara? Quando eu tava trabalhando em Tremembé, na escolinha lá, eu lembro que os caras do presídio estavam pintando a escola, a prefeitura tava usando os serviços deles, né? Eles pintavam a escola, eles estavam cuidando da limpeza da cidade e tudo mais, né, mano? E assim, tem uma coisa também, provavelmente, vamos supor, eu acredito que eles deviam receber, mas eles não recebem em dinheiro enquanto eles estão lá. Isso é depositado para eles lá, chama pecúlio. Até a família pode depositar dinheiro para o preso, se o preso não trabalhar, enfim. Porque, pelo que eu sei, lá dentro tem uma coisa que você pode comprar. Meio que a ideia é legal, a ideia é de fazer parecer uma vida social, como se fosse aqui fora, ter uma vendinha, você poder ir lá e comprar seu chocolate, sei lá o quê. E aí tem isso, então não tem dinheiro na mão, entendeu? Esse depósito, assim, vamos dizer assim, para ser gasto lá dentro. Infelizmente, no Brasil, a função social do Estado, ela é extremamente vilanizada e partidarizada, né? Eles já tomam a ideia de que qualquer auxílio social do Estado é esmola ou tá gastando um dinheiro que não deveria ser gasto com esse tipo de pessoa, porque afinal de contas, como a gente falou aqui antes, na cabeça das pessoas de bem, entre aspas, eles são do mal. Ou seja, qualquer tipo de auxílio, seja financeiro, ou seja, um auxílio mesmo de entretenimento, ou um auxílio cultural que é realizado às vezes pela prefeitura, pelo estado, aí a gente vai até as bolsas também, Bolsa Família, entre outras políticas aí, né, sociais que existem no Brasil. Até já chegaram o pessoal mais conservador, né, mas o extremo-direita fala que é compra de votos, né, uma coisa assim, tipo... Uhum. Pão com mortadela. Tem gente que comemora, né, cara, a morte de jovens negros, assim, porque, ia virar bandido depois. Uhum. Tem absurdo no Brasil. Tem uns absurdos. Não só no mesmo. Brasil, né? Sim, mas no Brasil parece que as pessoas não têm, não sei, que não conhecem as outras realidades também, mas as pessoas não têm dimensão, parece, do que elas estão falando, sabe? Os caras falam que é sementinha do mal, não sei o que, você já ouviu isso? Sabe o Gessé de Souza, aquele sociólogo? Sei. Ele tem aquele livro Elite do Atraso, ele fala que a nossa herança não é nem portuguesa, não é indígena, não é africana, a nossa herança ela é escravocrata. Um paralelo com isso, que eu escutei muito isso na época do caso que eu comentei com vocês antes de começar, que foi do preso que faleceu cumprindo pena, que ele, na verdade ele faleceu, ele tinha sido condenado em primeira instância, mas foi absolvido no tribunal, que o tribunal reconheceu uma série de irregularidades que tinha no processo, enfim, e ele teria sido absolvido mesmo, não era nenhuma diminuição de pena, e quando eu conversava sobre isso com algumas pessoas, e eu evito, às vezes é um assunto que eu nem falo com todo mundo, porque às vezes, quase sempre a gente acaba escutando umas coisas assim que a gente não quer. E aí, conversando, eu vejo que fica muito assim, então, mas foi ele mesmo? E pra mim, me dá a sensação assim, fala assim, gente, peraí, mesmo que tivesse sido, a pessoa não tem que morrer doente, sofrendo, agonizando numa cadeia.
tem um estudo, um levantamento de presos por crime em porcentagem, que é de 2015 da SAP. Só que a gente sabe que essa porcentagem ela se mantém, né, nesses altos índices. Que o primeiro da lista é tráfico de drogas e condutas afins ao tráfico, que seria associação, enfim, e são quase 40% dos presos são presos por esse crime, seguido de roubo, 36% a 38%, furto, que daí já é bem menos, até porque não é tão fácil a pessoa conseguir ser preso por furto, mas enfim, que é menos de 10%, e até o homicídio está depois disso, que aí tem aquela questão que a gente estava conversando antes, que é como que a gente tem esse sensacionalismo em volta de alguns crimes. Por exemplo, latrocínio em 2015 não representava nem 0,5% da população carcerária. E quando a gente tem essa coisa igual, quando fala assim, vai ter saída temporária, a impressão que dá é que vão soltar todas as pessoas que roubam e matam. Parece que é isso que vai acontecer, como se não existisse um controle da Secretaria de Administração Penitenciária, como se fosse assim, porque para sair, o preso tem que cumprir uma série de requisitos, inclusive de ter bom comportamento, ele não pode ter cometido nenhuma falta disciplinar, enfim, não é tão simples assim quanto as pessoas pensam. E aí eu acho que é interessante ter essa visão dos crimes, até comparado com isso, que a gente sempre vê isso na TV, vê o Datena gritando que a violência atingiu níveis insuportáveis por parte dessa parcela da população que, né, são os ditos indesejáveis, mas quando a gente vai ver em números, as coisas não são exatamente assim. Um debate voltado único e exclusivamente para a crise no sistema prisional que a gente tem no Brasil hoje não tem como ser feito sem passar pelo debate da descriminalização das drogas. Moço, você não quer uma porção de batata frita, por favor? É isso aí, galera. Chegamos ao quadro do nosso programa de hoje, onde nós fazemos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, e é isso aí. Quem quer começar? Quem quer dar a primeira dica pra galera aí que tá ouvindo? Eu vou indicar a série que eu fiquei assistindo. Lucila! Que eu fiquei assistindo, maratona no fim de semana, que chama Arcanjo Renegado e tem no Globoplay. A minha indicação acho que não é nenhuma indicação, porque a maioria das pessoas já viu isso, né? Mas eu acho que eu até tô querendo retomar, ver mais uma vez, é o Carandiru, né? O filme que fala sobre esse acontecimento que, né, marcou a história do Brasil, que foi o massacre do Carandiru, e tem, tipo, é um filme bem escrito, com bons atores e tal. Tem o Drauzio Varela? Cara, não lembro, você tem? Tem? Tipo, um o Drauzio Varela ator- escreveu, né? Eu vou indicar o documentário 13ª Emenda, que fala desse tema de encarceramento em massa nos Estados Unidos. É um documentário que está na Netflix, ele vai abordar o tema desde a abolição da escravidão lá e de que como as leis de encarceramento, né, a punição, o aumento da pena relacionado ao tráfico de drogas, elas foram mais duras para crimes praticados pelos negros e etc. Então, assim, é um documentário bem bacana, dá pra gente fazer alguns paralelos com o Brasil, eu recomendo fortemente. E é isso. Bom, vamos pra minha indicação de hoje, então. Eu ia fazer só uma indicação, mas a gente acabou conversando aqui e eu percebi que eu devo muito fazer mais de uma. Então eu indico os filmes aí do Spike Lee. Você tem o Infiltrado na Clã, que conversa muito com a situação social de hoje. Você tem o Do the Right Thing, que é o grande clássico aí do Spike Lee, que é muito bom. Ele vai falar muito bem como funciona o racismo e como funciona um bairro de negros lá nos Estados Unidos. Tem o filme do Malcolm X também, que também foi... O Malcolm X é um personagem que foi citado durante a nossa conversa aqui também. Então procurem a filmografia do Spike Lee, que é um cara muito foda. Inclusive ele lançou um filme recentemente na Netflix, que é o Da Five Blood, que inclusive um dos atores é o protagonista do Pantera Negra. Mas a indicação que eu já tinha pensado
é a indicação do álbum Cabeça Dinossauro do Titãs, que eu acho que também tem tudo a ver com o papo que a gente falou aqui hoje. Inclusive, algumas músicas eu acho que foram temas de coisas que a gente abordou hoje. Você tem a primeira música, que é o Cabeça Dinossauro, você tem a terceira, que é Igreja, a quarta, Polícia, e você tem a quinta, que é Estado Violência. Você tem, mais pra frente, tem uma que chama Porrada, até Bichos Escrotos, que é uma que o Bruninho gostava muito de cantar quando ele tava bêbado, recitar na realidade. Tem Homem Primata, entre outros. Mas eu queria terminar só falando um pedacinho aqui da letra do Estado Violência, que eu acho que também tem tudo a ver. Estado Violência, Estado Hipocrisia. A lei não é minha, a lei que eu não queria. Meu corpo não é meu coração é teu. Atrás de portas frias, o homem está só. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que nos ouviram hoje. Muitíssimo obrigado a Lucila, que trouxe muito conteúdo a esse podcast. Muito obrigado, Lucila. Eu sou o Constant, jornalista e humorista, e esse foi o nosso BatataCast de hoje. É isso aí. Até a semana que vem. Um abraço no coração e um abração. Valeu, galera. Obrigado por nos ouvir até agora, né? E segue meu Instagram. Procura lá. Obrigado. Sou o Leonardo. Me segue no Instagram também. E o Bruninho é agente de inovação. E antifascista. Queria agradecer Finalizou. também de coração. Adorei ter sido convidada. É um tempo que eu gosto de falar muito. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gostei muito, de coração. Se for ter vídeo, 5 se contra for 1. ter o vídeo, coloca a parte que eu tiver bonitinha, beleza? Se a pessoa cometer um crime e precisar de uma advogada, vai procurar quem? Lucila Del Mônaco, poxa. Eu acho que é assim. Pensão alimentícia, o cara vai ser preso, vai ligar pra quem? Lucila Del Mônaco. Better Eu tô Call, achando que o Léo. Lucila Del Eu tô Mônaco. achando que o Léo tá com algum problema, assim, por vir de pensão alimentícia.